Deve estar gravando, né? Tá bom. A gente precisa falar sobre oração porque muita gente acha que é muito difícil orar. E eu vou te dizer, é mesmo. Eu não tô aqui pra falar que não é, porque orar é uma das coisas mais complicadas que a gente vai fazer. Especialmente porque parece muito simples. O nariz entupido, galera. Mas o ponto é que se você tem esse incômodo de que você não sabe orar, de que você não consegue orar, e isso é uma coisa que te atrapalha de algum jeito, te incomoda de algum jeito, isso já é um ótimo sinal de que você está querendo, você se incomoda com a sua falta de intimidade com Deus. Você quer crescer em intimidade com Deus. E não tem como você ser íntimo de Deus sem oração, infelizmente. Então, considere esse incômodo um bom sinal. Aí hoje eu resolvi gravar esse vídeo porque eu estava lembrando de como pra mim a oração ainda é muito difícil. Tava pensando sobre isso, né? Porque eu já tenho mais ou menos assim uns 5, 6 anos de crente, de verdade, está posicionada. Mas a minha vida inteira, assim, eu orei pra Deus, eu falei com Deus, criança, quando a gente tem um problema, a gente fala com Deus. E aí, na hora do perrengue, parece que é muito mais fácil você entrar nesse lugar de oração, né? Mas o ponto é que, quando você tá num tempo bom, num tempo tranquilo, e ainda assim você sente que a sua vida de oração, ela podia ser melhor, ou de repente você acha que quando você não consegue orar, e às vezes você até já desistiu desse momento de oração, porque você ora e aí você não tem assunto com Deus. Você fala obrigado por algumas coisas, perdão por outras coisas, pede umas outras coisas, e aí parece que o assunto acaba. E aí entra aquela crise, né, de ai meu Deus, será que tem um Deus aí? Será que eu tô falando sozinho? O que tá acontecendo? E aí essas coisas, eu sei muito bem como é isso, você vai desanimando ali durante a sua oração, você vai se achando um grande idiota, e você para e fala, deixa pra lá, obrigado, Senhor. Deus abençoe Jesus e bola pra frente. Então vamos pensar o seguinte, pra melhorar essa coisa da oração difícil, da oração meio duvidosa, esse momento que às vezes não é prazeroso orar quando você tá sentindo tudo isso, você tá meio em dúvida, você tá meio se achando meio idiota, assim, meio bobão de estar falando sozinho no seu quarto. Eu sei como é isso desanima, né? Aí você vai desistindo aos poucos e tudo, mas não deixe isso acontecer. Vamos pensar na oração como se fosse um músculo que a gente vai exercitando. Ou melhor, já que a oração é a gente ganhar intimidade com Deus, é a gente passar o tempo com o Senhor, então vamos pensar que no início do seu relacionamento com Deus, por mais que você já entenda que Deus é maravilhoso, Deus é lindo, Ele é aquilo que salvou a sua vida, você já sabe aí a sua concepção de Deus e Deus é ótimo, você sabe disso. Mas sabe quando você conhece um amigo novo? E aí, no começo, pensa no seu primeiro dia de aula, numa escola nova, que você tinha que fazer alguma amizade, e aí você começa assim, e aí, será que vai chover? E aí, tá frio, né? Caramba! Aí você começa a fazer umas perguntas meio sem graça, a pessoa te responde meio sem graça. Só que quanto mais vocês passam esse tempo juntos, e aí, por exemplo, numa questão de um colega de trabalho, vocês passam muitas horas juntos, de repente na mesma baia, de repente fazendo o mesmo serviço, e aí aquela comunicação, aquela interação, que no início era muito difícil, lá depois de alguns anos, ou depois de alguns meses para algumas pessoas, você já tá contando seus segredos muito particulares para essa pessoa, ela tá contando segredos particulares dela pra você, e vocês viram amigos de verdade até fora daquele ambiente. Então é assim que a gente constrói uma relação de intimidade com pessoas. Eu já devo ter falado aqui nesse canal, mas se eu não falei, se você vai ouvir isso pela primeira vez, saiba, Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa relacional. Ou seja, você não tem que pensar no Senhor como uma energia, como alguém que te responde quando quer e não responde se não quiser, sabe? Deus não é uma pessoa difícil de se relacionar. Mas, quando a gente entrar no ambiente de oração, a gente precisa saber que a gente precisa entrar com a humildade que a oração necessita. Por mais que Deus seja o seu amigo, Deus seja o Consolador, o Espírito Santo é o Consolador, Jesus é essa pessoa tão doce e tão carinhosa, manso e humilde, nós temos que lembrar que nós estamos falando com o Rei. E aí uma coisa que muita gente se atrapalha na hora da oração é falar assim, nossa, mas eu oro e Deus não me responde, Deus não fala, Deus isso, nananana. Cara, você tá falando com o Rei. Você tá falando com alguém que é acima de você, alguém que é soberano e ainda tá te deixando entrar na presença dele para que vocês se comuniquem. Então, chegue nesse ambiente de oração
com essa humildade. E aí sim, você vai começar a entrar nesse ambiente de oração direito, assim, sabe? Tipo assim, não queira colocar o que você quer. Muita gente vira pra Deus e fala: Deus, se você existisse mesmo, você faria tal coisa, você daria esse sinal. Por que se Deus existe, por que ele não aparece aqui? Não tenta pedir essas coisas pra Deus, porque primeiro Deus não precisa te provar absolutamente nada. Por isso que eu digo, se você tá incomodado com a sua vida de oração e incomodado porque ela poderia ser melhor, poderia ser mais fácil orar ao Senhor, isso é um ótimo sinal, tá? É um sinal de que você já reconhece a autoridade e a santidade do Senhor e você quer se aproximar desse Deus. Mas se você não tiver humildade, não adianta. Porque a Bíblia nos fala que o Senhor, ele resiste ao coração arrogante. Então não seja arrogante, seja humilde. Entre na presença do Senhor, na moral, de boinha, e aí sim a gente começa a conversar. Quando eu converti, eu achava muito difícil orar, muito mesmo. Porque várias dúvidas vinham na minha cabeça, dúvidas sobre a existência de Deus, por mais que eu já tivesse minhas experiências com o Espírito Santo. Não te julgo se você tem essas dúvidas frequentemente, porque oração, além de tudo, ela é um processo de batalha espiritual. A gente tá sofrendo vários ataques. Não é à toa que quando você vai ler a Bíblia, você fica com mais sono do que se você fosse ler um outro livro qualquer. São coisas ali que acontecem no mundo espiritual para realmente tirar a gente desse lugar. Quando você tá orando e de repente sua mente vaga, e você, de repente você tá falando um monte de asneira, isso também pode ser parte. Pode não, é parte de uma batalha espiritual, além de ter outros fatores que envolvem isso. Mas o que eu quero dizer é que, quando eu comecei a minha caminhada mesmo com o Senhor, eu achava muito difícil orar, e eu acho até hoje, tá? Mas hoje eu acho que eu tenho um pouquinho mais eu sei mais identificar quando é que eu preciso me esforçar um pouco mais para esse momento de oração. Mas lá atrás, eu não entendia por que eu não conseguia orar. E aí, eu orava um pouquinho, perdia o assunto com Deus, e falava, e agora, né? Que mais? Tem gente que ora 4, 5 horas. Como assim? Eu não consigo orar 5 minutos que eu já não tenho mais assunto com o Senhor. Uma coisa que me ajudou muito foi entender que a oração, ela tem basicamente 3 níveis que a gente vai alcançando com mais profundidade durante a vida. Eles são um ciclo, né? Mas ali nesse comecinho, primeiro você entra no ambiente de oração para falar. Então você fala. O segundo nível é você falar e você ouvir. Quando você começar a ter um pouco mais de sensibilidade para perceber como é que Deus vai falar com você. Então você fala, mas você também começa a ouvir o Senhor. E o terceiro nível é o nível que você já entra num momento de oração e você já não precisa falar. Esse é um nível que eu tô chamando assim de nível, mas não é como se fosse uma escalada. São momentos, Deus lembrando uma pessoa. Então tem horas que você fala mais, tem horas que você ouve mais. É um relacionamento, assim mesmo. Mas eu digo porque quando a gente começa a entender como é que o Senhor fala com a gente, tem momentos que a gente não vai precisar falar nada. A gente vai simplesmente ouvir do Senhor o que é que Ele quer falar da gente. Então vamos lá, vamos começar pelo primeiro nível. O que eu falo pra Deus? Eu quero muito orar, eu quero muito conhecer mais a Deus, mas eu não sei o que falo, porque sabe essa sensação de que eu vou incomodar Deus se eu falar das minhas coisas e tudo mais? Primeiro, isso é satânico, tá? Você nunca vai incomodar o Senhor em oração. Você pode, talvez, incomodar com o teu pecado, né? Que aí você tem que resolver esse assunto para outro vídeo. Mas em oração, você pedir coisas para o Senhor não é um incômodo. Não é um incômodo mesmo. O que eu fazia lá no começo, e eu faço até hoje, na verdade. Principalmente quando eu tô achando que eu tô meio sem assunto com o Senhor. Conta o seu dia para Deus. Ai, Fabi, isso é loucura. Não é loucura. Faz esse exercício mesmo, se esforça para entrar nesse ambiente, para que você ganhe intimidade com o Senhor. Você vai precisar contar algumas coisas para Ele. Aí você pode dizer assim, por que eu vou contar uma coisa que Deus já sabe? Por que eu vou pedir uma coisa que Deus já sabe que eu preciso? Por que eu vou agradecer se Deus já sabe que eu sou grato? Por que até eu tenho que pedir perdão para Deus se Ele já sabe que eu tô arrependido? E o ponto é exatamente esse. Deus sabe tudo. Mas para que a relação de vocês aconteça, para que haja intimidade, você precisa falar com Ele, você precisa se comunicar com Ele. E às vezes, o simples fato de você olhar para Deus e falar, Senhor, eu tô querendo aprender a orar. Me ensina, Jesus, a orar.
E aí você fala, bom, hoje eu acordei, hoje eu tomei café, hoje eu acordei meio chateada porque eu tive um sonho ruim, então eu fiquei aliviada quando eu acordei, mas aí esse pesadelo eu não entendi. E vai contando os detalhes do seu dia pra ele. Aí tem aquele meu colega de trabalho que, Deus, eu sei que tá errado, mas eu não suporto aquele ser humano e que não sei o que. Você vai começar a contar pro Senhor o seu dia. É ótimo que agora eu não tenho mais colegas de trabalho, então eu realmente não estou falando mal de ninguém aqui. Mas esse é um exercício que você vai fazer para ganhar intimidade com o Senhor. E aí, conforme você fala, é como se você exercitasse esse músculo da intimidade. É como se você ganhasse vocabulário para falar com Deus. E aí você vai perdendo a vergonha de falar com o Senhor, vai perdendo a vergonha de falar, de estar na presença dele, né? E aí, a dúvida se Deus está te ouvindo mesmo, a dúvida se Deus existe mesmo, ela vai aos poucos saindo da sua vida conforme você se esforça e você se propõe de forma humilde em estar nesse ambiente de oração. Uma coisa também que, sinceramente, você precisa de vocabulário bíblico para aprender a orar. E isso é essencial. Vá ler salmos. Fabi, não sei orar, eu acho esquisito esse negócio de eu falar o meu dia pro Senhor, eu acho estranho. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar o livro de Salmos, que está bem no meio da sua Bíblia, e vai ler aqueles textos. Os Salmos, eles são basicamente orações. Orações feitas, escritas por várias pessoas ali, a maior parte é do rei Davi, mas tem salmos de muitas pessoas e todas aquelas orações, elas são inspiradas pelo próprio Deus. A palavra vai dizer pra gente, inclusive, que nós não sabemos orar como convém. Então, você contando o seu dia, ou você repetindo um salmo, lendo um salmo, a Bíblia já fala que é o Espírito Santo que nos ensina a orar. Então ele vai te guiar nesse processo. Você só precisa estar disponível para esse processo acontecer, esse processo de intimidade com o Senhor acontecer, que aí você pode ter certeza que conforme você falar, o Senhor vai falar de volta com você. Você vai crescer em intimidade com o seu Deus. E aí sim, você vai poder falar, você vai ter um deleite nesse ambiente de oração. Eu hoje em dia, assim, não é que eu consiga orar por 4, 5 horas, não dá, eu não consigo de forma direta, mas eu entendo que o Senhor, ele já quebrou algumas barreiras comigo, que o dia inteiro eu tô orando. Então, essa é a vida do crente, a gente sabe, a gente tem uma consciência de que o Senhor está presente o dia inteiro. Então, o dia inteiro a gente está falando com Ele, o dia inteiro a gente está fazendo orações. Claro que a gente precisa, assim, do nosso tempo devocional, nosso tempo de estar dentro do quarto, falando com o Senhor de forma direta, discreta, de forma sem nenhum tipo de interrupção, nenhum tipo de distração. Mas é tão bom quando a gente começa a ganhar essa consciência da importância da oração e a gente consegue passar o dia inteiro com o Senhor. Eu não sei se você vai se identificar com isso, mas durante muito tempo, às vezes eu ia dormir e eu pensava, nossa, hoje eu nem lembrei da existência de Deus. Eu nem lembrei que Deus existe. E agora eu vou querer falar com Ele agora de noite? Não, na minha cabeça isso não fazia sentido. E aí, quando você ganha essa consciência do quão precioso é você conseguir falar com o Rei dos Reis, o Criador do Universo, e você ouvir Ele te respondendo da mesma forma, na palavra e de todas as maneiras que o Senhor vai usar de forma específica para falar com você, você começa a ver o quão abençoado você é. E aí, seu coração é revelado em oração, e você vai crescendo em intimidade, você vai tendo fome pela palavra, mas é um processo. E ele é lento. Tá? Então não vai achando que se você falar do seu dia 3 dias para Deus, de repente você vai ser o rei intercessor do fogo. Talvez não, talvez sim. Depende do que o Senhor tem escrito para que você viva nos seus dias, tá bom? Mas essas são algumas dicas para você que tem esse incômodo sobre a oração. E glória a Deus, eu dou glória a Deus se você entrou nesse vídeo, ficou até aqui para você saber mais dicas aleatórias de pessoas aleatórias neste YouTube sobre oração. Eu sei que é difícil, é realmente complicado, mas não deixe de tentar, não deixe de ir para o seu ambiente de oração com humildade, porque o Senhor tem grandes coisas para sua vida, eu tenho certeza. E depois de um tempo, a oração é o melhor momento do seu dia. Pode ter certeza. Não deixa de ser difícil, mas você encontra prazer e deleite na comunhão com o seu Senhor. Demais, né? Obrigada por assistir até aqui. Curte, comenta, faz aí o que você precisa fazer nesse YouTube que você já sabe, tá bom? Beijo pra você.
Deve estar gravando, né? Tá bom. A gente precisa falar sobre oração porque muita gente acha que é muito difícil orar. E eu vou te dizer, é mesmo. Eu não tô aqui pra falar que não é, porque orar é uma das coisas mais complicadas que a gente vai fazer. Especialmente porque parece muito simples. Com o nariz entupido, galera. Mas o ponto é que se você tem esse incômodo de que você não sabe orar, de que você não consegue orar, e isso é uma coisa que te atrapalha de algum jeito, te incomoda de algum jeito, isso já é um ótimo sinal de que você está querendo, você se incomoda com a sua falta de intimidade com Deus, você quer crescer em intimidade com Deus, e não tem como você ser íntimo de Deus sem oração, infelizmente. Então, considere esse incômodo um bom sinal. Aí hoje eu resolvi gravar esse vídeo porque eu estava lembrando de como pra mim a oração ainda é muito difícil, tava pensando sobre isso, né? Porque eu já tenho mais ou menos assim, uns 5, 6 anos de crente, de verdade, está posicionada. Mas a minha vida inteira, assim, eu orei pra Deus, eu falei com Deus, criança, quando a gente tem um problema, a gente fala com Deus. E aí na hora do perrengue, parece que é muito mais fácil você entrar nesse lugar de oração, né? Mas o ponto é que, quando você tá num tempo bom, num tempo tranquilo, e ainda assim você sente que a sua vida de oração, ela podia ser melhor, ou de repente você acha que quando você não consegue orar, e às vezes você até já desistiu desse momento de oração, porque você ora e aí você não tem assunto com Deus. Você fala obrigado por algumas coisas, perdão por outras coisas, pede umas outras coisas, e aí parece que o assunto acaba. E aí entra aquela crise, né, de ai meu Deus, será que tem um Deus aí? Será que eu tô falando sozinho? O que tá acontecendo? E aí essas coisas, eu sei muito bem como é isso, você vai desanimando ali durante a sua oração, você vai se achando um grande idiota, e você para e fala, deixa pra lá, obrigado, Senhor. Deus abençoe Jesus e bola pra frente. Então vamos pensar o seguinte, pra melhorar essa coisa da oração difícil, da oração meio duvidosa, esse momento que às vezes não é prazeroso orar quando você tá sentindo tudo isso, você tá meio em dúvida, você tá meio se achando meio idiota, assim, meio bobão de estar falando sozinho no seu quarto. Eu sei como é isso, isso desanima, né? Aí você vai desistindo aos poucos e tudo, mas não deixe isso acontecer. Vamos pensar na oração como se fosse um músculo que a gente vai exercitando. Ou melhor, já que a oração é a gente ganhar intimidade com Deus, é a gente passar o tempo com o Senhor, então vamos pensar que no início do seu relacionamento com Deus, por mais que você já entenda que Deus é maravilhoso, Deus é lindo, Ele é aquilo que salvou a sua vida, você já sabe aí a sua concepção de Deus e Deus é ótimo, você sabe disso. Mas sabe quando você conhece um amigo novo? E aí no começo, pensa no seu primeiro dia de aula, numa escola nova, que você tinha que fazer alguma amizade e aí você começa assim, e aí, será que vai chover? E aí, tá frio, né? Caramba! Aí você começa a fazer umas perguntas meio sem graça, a pessoa te responde meio sem graça. Só que quanto mais vocês passam esse tempo juntos, e aí, por exemplo, numa questão de um colega de trabalho, vocês passam muitas horas juntos, de repente na mesma baia, de repente fazendo o mesmo serviço, e aí aquela comunicação, aquela interação, que no início era muito difícil, lá depois de alguns anos, ou depois de alguns meses para algumas pessoas, você já tá contando seus segredos muito particulares para essa pessoa, ela tá contando segredos particulares dela para você e vocês viram amigos de verdade até fora daquele ambiente. Então é assim que a gente constrói uma relação de intimidade com pessoas. Eu já devo ter falado aqui nesse canal, mas se eu não falei, se você vai ouvir isso pela primeira vez, saiba, Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa relacional. Ou seja, você não tem que pensar no Senhor como uma energia, como alguém que te responde quando quer e não responde se não quiser, sabe? Deus não é uma pessoa difícil de se relacionar. Mas, quando a gente entrar no ambiente de oração, a gente precisa saber que a gente precisa entrar com a humildade que a oração necessita. Por mais que Deus seja o seu amigo, Deus seja o Consolador, o Espírito Santo é o Consolador, Jesus é essa pessoa tão doce e tão carinhosa, manso e humilde, nós temos que lembrar que nós estamos falando com o Rei. E aí uma coisa que muita gente se atrapalha na hora da oração é falar assim, nossa, mas eu oro e Deus não me responde, Deus não fala, Deus isso, nananana. Cara, você tá falando com o Rei. Você tá falando com alguém que é acima de você, alguém que é soberano e ainda tá te deixando entrar na presença dele para que vocês se comuniquem. Então, chegue nesse ambiente de oração
com essa humildade. E aí sim, você vai começar a entrar nesse ambiente de oração direito, assim, sabe? Tipo assim, não queira colocar o que você quer. Muita gente vira pra Deus e fala: Deus, se você existisse mesmo, você faria tal coisa, você daria esse sinal. Por que se Deus existe, por que ele não aparece aqui? Não tenta pedir essas coisas pra Deus, porque primeiro Deus não precisa te provar absolutamente nada. Por isso que eu digo, se você tá incomodado com a sua vida de oração e incomodado porque ela poderia ser melhor, poderia ser mais fácil orar ao Senhor, isso é um ótimo sinal, tá? É um sinal de que você já reconhece a autoridade e a santidade do Senhor e você quer se aproximar desse Deus. Mas se você não tiver humildade, não adianta. Porque a Bíblia nos fala que o Senhor, ele resiste ao coração arrogante. Então seja arrogante, seja humilde. Entre na presença do Senhor, na moral, de boinha, e aí sim a gente começa a conversar. Quando eu converti, eu achava muito difícil orar, muito mesmo. Porque várias dúvidas vinham na minha cabeça, dúvidas sobre a existência de Deus, por mais que eu já tivesse minhas experiências com o Espírito Santo. Não te julgo se você tem essas dúvidas frequentemente, porque oração, além de tudo, ela é um processo de batalha espiritual. A gente tá sofrendo vários ataques. Não é à toa que quando você vai ler a Bíblia, você fica com mais sono do que se você fosse ler um outro livro qualquer. São coisas ali que acontecem no mundo espiritual para realmente tirar a gente desse lugar. Quando você tá orando e de repente sua mente vaga, e você, de repente você tá falando um monte de asneira, isso também pode ser parte. Pode não, é parte de uma batalha espiritual, além de ter outros fatores que envolvem isso. Mas o que eu quero dizer é que, quando eu comecei a minha caminhada mesmo com o Senhor, eu achava muito difícil orar, e eu acho até hoje, tá? Mas hoje eu acho que eu tenho um pouquinho mais eu sei mais identificar quando é que eu preciso me esforçar um pouco mais para esse momento de oração. Mas lá atrás, eu não entendia por que eu não conseguia orar. E aí, eu orava um pouquinho, perdia o assunto com Deus e falava: e agora, né? Que mais? Tem gente que ora 4, 5 horas. Como assim? Eu não consigo orar 5 minutos que eu já não tenho mais assunto com o Senhor. Uma coisa que me ajudou muito foi entender que a oração, ela tem basicamente 3 níveis que a gente vai alcançando com mais profundidade durante a vida. Eles são um ciclo, né? Mas ali nesse comecinho, primeiro você entra no ambiente de oração para falar. Então você fala. O segundo nível é você falar e você ouvir. Quando você começar a ter um pouco mais de sensibilidade para perceber como é que Deus vai falar com você. Então você fala, mas você também começa a ouvir o Senhor. E o terceiro nível é o nível que você já entra num momento de oração e você já não precisa falar. Esse é um nível que eu tô chamando assim de nível, mas não é como se fosse uma escalada. São momentos, Deus, lembrando, é uma pessoa. Então tem horas que você fala mais, tem horas que você ouve mais. É um relacionamento, assim mesmo. Mas eu digo porque quando a gente começa a entender como é que o Senhor fala com a gente, tem momentos que a gente não vai precisar falar nada. A gente vai simplesmente ouvir do Senhor o que é que Ele quer falar da gente. Então vamos lá, vamos começar pelo primeiro nível. O que eu falo para Deus? Eu quero muito orar, eu quero muito conhecer mais a Deus, mas eu não sei o que falo, porque sabe essa sensação de que eu vou incomodar Deus se eu falar das minhas coisas e tudo mais? Primeiro, isso é satânico, tá? Você nunca vai incomodar o Senhor em oração. Você pode talvez incomodar com o teu pecado, né? Que aí você tem que resolver esse assunto para outro vídeo. Mas em oração, você pedir coisas para o Senhor não é um incômodo. Não é um incômodo mesmo. O que eu fazia lá no começo, e eu faço até hoje, na verdade, principalmente quando eu tô achando que eu tô meio sem assunto com o Senhor. Conta o seu dia para Deus. Ai, Fabi, isso é loucura. Não é loucura. Faz esse exercício mesmo, se esforça para entrar nesse ambiente, para que você ganhe intimidade com o Senhor. Você vai precisar contar algumas coisas para Ele. Aí você pode dizer assim: por que eu vou contar uma coisa que Deus já sabe? Por que eu vou pedir uma coisa que Deus já sabe que eu preciso? Por que eu vou agradecer se Deus já sabe que eu sou grato? Por que até eu tenho que pedir perdão para Deus se Ele já sabe que eu tô arrependido? E o ponto é exatamente esse. Deus sabe tudo. Mas para que a relação de vocês aconteça, para que haja intimidade, você precisa falar com Ele, você precisa se comunicar com Ele. E às vezes o simples fato de você olhar para Deus e falar: Senhor, eu tô querendo aprender a orar. Me ensina, Jesus, a orar.
E aí você fala, bom, hoje eu acordei, hoje eu tomei café, hoje eu acordei meio chateada porque eu tive um sonho ruim, então eu fiquei aliviada quando eu acordei, mas aí esse pesadelo eu não entendi. E vai contando os detalhes do seu dia pra ele. Aí tem aquele meu colega de trabalho que, Deus, eu sei que tá errado, mas eu não suporto aquele ser humano e que não sei o que. Você vai começar a contar pro Senhor o seu dia. É ótimo que agora eu não tenho mais colegas de trabalho, então eu realmente não estou falando mal de ninguém aqui. Mas esse é um exercício que você vai fazer para ganhar intimidade com o Senhor. E aí, conforme você fala, é como se você exercitasse esse músculo da intimidade. É como se você ganhasse vocabulário para falar com Deus. E aí você vai perdendo a vergonha de falar com o Senhor, vai perdendo a vergonha de falar, de estar na presença dele, né? E aí, a dúvida se Deus está te ouvindo mesmo, a dúvida se Deus existe mesmo, ela vai aos poucos saindo da sua vida conforme você se esforça e você se propõe de forma humilde em estar nesse ambiente de oração. Uma coisa também que, sinceramente, você precisa de vocabulário bíblico para aprender a orar. E isso é essencial. Vá ler salmos. Fabi, não sei orar, eu acho esquisito esse negócio de eu falar o meu dia pro Senhor, eu acho estranho. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar o livro de Salmos, que está bem no meio da sua Bíblia, e vai ler aqueles textos. Os Salmos, eles são basicamente orações feitas, escritas por várias pessoas ali, a maior parte é do rei Davi, mas tem salmos de muitas pessoas e todas aquelas orações, elas são inspiradas pelo próprio Deus. A palavra vai dizer pra gente, inclusive, que nós não sabemos orar como convém. Então, você contando o seu dia ou você repetindo um salmo, lendo um salmo, a Bíblia já fala que é o Espírito Santo que nos ensina a orar. Então ele vai te guiar nesse processo. Você só precisa estar disponível para esse processo acontecer, esse processo de intimidade com o Senhor acontecer, que aí você pode ter certeza que conforme você falar, o Senhor vai falar de volta com você. Você vai crescer em intimidade com o seu Deus. E aí sim, você vai poder falar, você vai ter um deleite nesse ambiente de oração. Eu hoje em dia, assim, não é que eu consiga orar por 4, 5 horas, não dá, eu não consigo de forma direta, mas eu entendo que o Senhor, ele já quebrou algumas barreiras comigo, que o dia inteiro eu tô orando. Então, essa é a vida do crente, a gente sabe, a gente tem uma consciência de que o Senhor está presente o dia inteiro. Então o dia inteiro a gente está falando com Ele, o dia inteiro a gente está fazendo orações. Claro que a gente precisa, assim, do nosso tempo devocional, nosso tempo de estar dentro do quarto, falando com o Senhor de forma direta, discreta, de forma sem nenhum tipo de interrupção, nenhum tipo de distração. Mas é tão bom quando a gente começa a ganhar essa consciência da importância da oração e a gente consegue passar o dia inteiro com o Senhor. Eu não sei se você vai se identificar com isso, mas durante muito tempo, às vezes eu ia dormir e eu pensava, nossa, hoje eu nem lembrei da existência de Deus. Eu nem lembrei que Deus existe. E agora eu vou querer falar com Ele agora de noite? Não, na minha cabeça isso não fazia sentido. E aí, quando você ganha essa consciência do quão precioso é você conseguir falar com o Rei dos Reis, o Criador do Universo, e você ouvir Ele te respondendo da mesma forma, na palavra e de todas as maneiras que o Senhor vai usar de forma específica para falar com você, você começa a ver o quão abençoado você é. E aí, seu coração é revelado em oração e você vai crescendo em intimidade, você vai tendo fome pela palavra, mas é um processo. E ele é lento, tá? Então não vai achando que se você falar do seu dia 3 dias para Deus, de repente você vai ser o rei intercessor do fogo. Talvez não, talvez sim. Depende do que o Senhor tem escrito para que você viva nos seus dias, tá bom? Mas essas são algumas dicas para você que tem esse incômodo sobre oração. E glória a Deus, eu dou glória a Deus se você entrou nesse vídeo, ficou até aqui para você saber mais dicas aleatórias de pessoas aleatórias neste YouTube sobre oração. Eu sei que é difícil, é realmente complicado, mas não deixe de tentar, não deixe de ir para o seu ambiente de oração com humildade, porque o Senhor tem grandes coisas para sua vida, eu tenho certeza. E depois de um tempo, a oração é o melhor momento do seu dia, pode ter certeza. Não deixa de ser difícil, mas você encontra prazer e deleite na comunhão com o seu Senhor. Demais, né? Obrigada por assistir até aqui. Curte, comenta, faz aí o que você precisa fazer nesse YouTube que você já sabe, tá bom? Beijo pra você.